Sexta-feira, o melhor dia para aprender matemática. O negócio é o seguinte, queria dar um recadinho ali que nós vamos estudar já mais à frente, mas já quero te preparar. Que número é esse aqui mesmo? 2. E que número é aquele ali? 2. Galera, esse 2 onde corta o eixo Y é sempre aquele número ali, ó. É sempre aquele cara. Aquele cara sempre vai ser o ponto onde corta o eixo Y. Por que, professor? Mágica? Não. Para poder cortar o eixo Y, o X tem que ser quanto? 0. Bota 0 no X, sobra só aquele número. Tudo bem? Então, só de fazer o teu gráfico, quando tu olha para o eixo Y e para esse cara, tu já tem uma verificação se o teu gráfico está correto. Concorda comigo? Outro aspecto. Aquele ponto onde corta o eixo X, ele é o valor que zera a função. Quer ver? Bota 2 ali no X. Menos 2 mais 2. Claro que zera, né? Porque o Y está dando 0 naquele momento, né? Isso é uma dica importante, saber que o gráfico de uma função de primeiro grau corta o eixo X no valor que zera a função, zero da função. O zero da função tem outro nome, raiz. Então o valor que corta o eixo X, que é o zero da função, também tem o nome de raiz. E esse sujeito aqui é sempre o termo independente. Por que será que chama o nome do cara de termo independente? Porque aquele número independe ele é independente, é só sempre 2, não interessa, ele nunca vai mudar o seu valor independentemente do X. Termo independente. Isso, na verdade, é daqui a pouco, só que eu já estou plantando a sementinha, né, para crescer mais forte. Show de bola! Questão 1, então, da página 40, para as funções f, dois pontinhos, r, r, que é isso? O domínio são os números reais e o contradomínio os números reais também. Construa uma tabela e represente os pontos gráficos no plano cartesiano. X! O cara tem que fazer uma tabela para cada maldita função e jogar no plano cartesiano. Mas peraí. Não conta para ninguém, mas olha só. Uma reta passa por quantos pontos? 0 e 1. Bota 0, menos 0, menos 3. Menos 3, bota 1, menos 1, menos 3. Faz o plano cartesiano. E acabou. Não dá para acreditar que é tão rápido e tão simples, né? Professor, eu fiz com 158 pontos. Pô, bonito, cara. Vai ficar igual o meu. Certo? 0 e menos 3. 0 para x, menos 3 para y. 1, 2, 3. Ali está o 0 menos 3. 1 menos 4. 1 para x, menos 4 para y. Beleza? Vou fazer o gráfico. Não é o apagador que eu estou usando, é a régua ali. E vamos tirar conclusões. Oh, que beleza, o gráfico está passando pela diagonal dos quadradinhos do quadro. Vai ficar muito fácil, então, fazer esse gráfico honestamente. Olha que beleza, show de bola. Que ponto é esse aqui mesmo? Menos 3, não te disse que era sempre no termo independente que cortava o eixo Y? E olha quem é aquele cara ali, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Porque se tu bota menos 3 no lugar do x, menos com menos, 3 menos 3 é o zero da função onde corta o eixo x. As dicas que eu acabei de te dar, acabamos conferindo que realmente, né, mesmo que tu faça o gráfico só com 2 pontos, bem curtinho, ele fica perfeito. Claro que é seguro tu fazer vários pontos, porque se eles desalinharem, tu sabe que um deles tu errou. Tu vê aquele que ficou desalinhado, recalcula aquele ponto e show de bola. Tranquilinho, hein? Faz a tabelinha, joga no plano cartesiano. Decrescente. Por que foi decrescente? Porque o x ficou negativo. Letra B. F de x igual a 2x mais 3. X, y. Não vou deixar vocês pensar que eu sou vadio, né?
menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Vou até imitar a apostila, ó. 2 vezes menos 2, menos 4, mais 3. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 3. 2 vezes 0, 0, 1, 3, 3. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. 4 mais 3, 7. Show de bola! Vamos para o plano cartesiano. Eixo X, eixo Y. Cada quadradinho vale um ponto. Tum, tum, tum. Pá, pá, pá. Não vou nem poluir o desenho colocando os números. Menos 2 com menos 1. Menos 2 para X, menos 1 para Y. Depois, menos 1 mais 1. Menos 1 para X, mais 1 para Y. 0, 3. 0, 3. 1, 5. 1, 5. 2, 7. E ainda 3, 9. Olha lá, bem alinhadinho. Eu duvido que depois o aluno fazer 6, 7 contas dessa em casa e assistir a correção que ele não aprenda. Eu não acho que isso seja possível. Para mim o cara ficou na internet, por isso que ele não aprendeu. Mas deve ser loucura minha, né, cara? Deve ser só uma alucinação. Sou meio louco mesmo. Que beleza! Olha só, show de bola. Professor, como é que eu vou saber se o meu gráfico ficou certo? Ué, manda. Como? Sim, sim, ao infinito e além, foi combinado, né? Eu só não continuo para não infartar, porque senão vai acabar o quadro e vai dar trabalho de continuar no andar de baixo, certo? É isso aí, como eu acabei de falar, vai ao infinito e além, para todo sempre. Muito bom. Agora, peraí, X, deve ter dado errado. Olha ali, ó. Que número é aquele ali? Parabéns, garota. Menos 1,5. Aqui é menos 2, ali é menos 1. Bem no meio é menos 1,5. Será que aquilo ali é o zero da função? Vamos colocar ali menos 1,5. 2 vezes menos 1,5. Menos 3 mais 3. Porra, de novo, zero da função. Incrível, hein? E esse ponto quem é? 1, 2, 3. Ali, ó. O termo independente. Sempre assim. Aliás, dá pra fazer o gráfico assim, né? Sempre que dá zero? O onde corta o eixo X tem sempre que dar zero. Então quando for pensar, a gente tem que fazer aquela tabela mais. Não. Eu até brinquei assim, ó, pra vocês não pensarem que eu sou vadio. Aí eu fiz o grandão na tabela. Entendeu? Que o seu aluno veio fazendo só 2 números. Esse cara é vadio, porque ele não faz um gráfico mais bonito, entendeu? É uma brincadeirinha até que eu falei. Certo? Então, na verdade, a tabela pode ter 2 valores ou 1 bilhão de valores. O gráfico fica igual. Quem faz com 1 bilhão de valores só encontra os pontos pra lá, né? E coitado, sofre um pouco mais na hora de traçar o gráfico. Beleza? E mesmo que ele não use esses valores, que ele só use os valores para lá e para lá, na hora de traçar a reta tem que passar no menos 1,5 e tem que passar no 3. Beleza? Vou até fazer o seguinte, eu vou fazer a letra C usando um macete. Não vou nem fazer a tabela para fazer o gráfico, para te ver como tem saídas aí. Não se esqueçam, hein? Tu tem que estar corrigindo, se não tiver tudo corrigidinho, perfeito no teu caderno, o dia que eu resolver olhar o teu caderno, tu vai perdendo ponto pelo teu passado negro. Ih, não corrigiu a tarefa do dia tal. 1 a menos. Ih, também não corrigiste a tarefa do dia tal. Não te esquece, hein? Qualquer dia eu vou fuçar no teu caderno, eu quero ver se tu tá fazendo as coisas. Tu pode perder ponto pelas tarefas que eu ainda não vi tu fazer. É, fica à vontade. Oi. Vocês é que escolhiam qual era o X. Foi isso que a gente falou na aula. Faz a tabelinha, chuta valores para X, cálculos de Y. É bem isso mesmo. Questão 1 ainda dá 40, letra C. F de X igual a 3 vezes X. Olha só como é que eu vou fazer o gráfico dessa função. É até covardia. Putz, cara. Pior é que justamente usar aquela técnica que eu queria não funciona. Olha por quê. Quem é o termo independente dessa função aqui? Zero. Então vai cortar o eixo X, o eixo Y no zero. E qual é o valor que zera a função? Zero. Putz, ficou no mesmo lugar os 2 pontos. Então o macete que eu queria usar não funcionou, me ferrei. Vou ter que fazer uma tabela. Qualquer número Isso, posso fazer uma tabela, vou fazer uma tabela bem bacana aqui então, ó. Vou usar o 4.
Vou nem, vai dar lá em cima, vai ficar horrível. Vou usar o 2. Podia ter usado 1, claro, que na outra eu fiz 0 e 1, né? 0, 3 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. O ponto 0, 0 já sabia desde o começo. Ponto 2, 3. 2 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falei errado, né? 2, 6. 2, 6. E agora pronto, é só traçar a reta. Engraçado. Vocês estão percebendo que essa aqui ficou um pouco mais inclinada? Por que será que essa aqui ficou mais inclinada que aquela? Como? Não, quase. O termo independente, como a gente acabou de ver, se eu somo 1000 aqui, gente, ó, o gráfico não muda o ângulo dele, ele só sobe 1000. Se eu diminuo 5, esse gráfico vem 5 unidades para baixo. Parabéns! Lá, quem era que multiplicava o x? 2, deu uma certa angulação. Agora passou para 3, o ângulo deu uma aumentadinha. Certo? 10, ih, vai ficar bem inclinadão, ó, mais inclinado ainda. Se tu botar 0,5, opa, aqui é 1, ó. Quando o ângulo é 45 graus, o x é 1. Como é que é? Ótima pergunta. E aí, se tu for trabalhar com uma coisa dessa, qual o número será que deveria ser ali para poder chegar no y? Teria que ser um número infinitamente grande, né? Só que aí a gente pode fazer o gráfico, só que aí não é uma função, tá? Tipo assim, ó, x igual a 3. O que é o gráfico do x igual a 3? É isso aqui, ó. Concorda comigo? X igual a 3. X é sempre 3, ó. Beleza? Galerinha, olha só. Acabamos de ver, então, que o eixo x é cortado na raiz do zero, e como o zero é que zero passou pelo zero do eixo x, o eixo y é cortado no termo independente, como o termo independente é zero, cortou o eixo y também no zero, e acabamos de ver que o valor que multiplica o x determina a inclinação, enquanto o valor que está somado ao x determina em que ponto o gráfico corta o eixo y. Então vou até fazer aqui, ó, um estudo rapidinho aqui, ó. AX mais B. Nome dessa letra B, coeficiente linear, ou termo independente, como eu havia falado, né? Coeficiente linear. Enquanto o outro A é o chamado coeficiente angular. Concordam que faz sentido os nomes? O coeficiente linear tem a ver com o ponto onde o gráfico corta o eixo y, então ele faz um deslocamento linear quando eu mudo a posição, né, o valor de B, e quando eu mudo o valor de A, muda o ângulo, por isso o coeficiente angular. Faz sentido, sim. Acabou? Fica muito puto. Nem começamos ainda? Letra C. Isso, perdão. Letra D. Pai, eu ainda não sei fazer gráfico, pai. Vai ter que explicar pra ele por que aconteceu durante essa aula, né, cara? O que aconteceu? Letra D. Ah, não. F de x igual a 1. Essa aqui é uma pegadinha pro cara ficar nervoso, ó. É tão fácil essa que o cara fica nervoso, dá medo. E y é 1, né? Sempre 1. Então aqui está o 1 do y, eu traço um gráfico horizontal. Y não corta o eixo x? Não, né? Tem como zerar isso aqui? Né? Não tem nem x para botar ali, certo? Então por isso que não corta o eixo x. E corta o eixo y aonde? Bem no termo independente, que é o próprio 1. Então o gráfico fica meio esquisitão. Não precisa fazer nada, é só ir lá e marcar. Né? Não precisa só raciocinar, ir lá e marcar. Questão 2. Para cercar um terreno, tem-se duas opções. Taxa de entrega R$100 e R$12 o metro linear de cerca. Bem parecida com a questão que a gente fez na apostila anterior. Segunda opção, taxa de entrega no mesmo local, R$80 e 15 metros linear de cerca. Represente o custo de cada opção para X metros de cerca. Ah, que questão bonita. Custo da cerca A. 12 vezes X, que é o custo por metro de cerca, mais 100 pila para fazer a entrega do arame. Opção B. 15
12 vezes X, o metro do arame é mais caro. Mas cobra menos para a entrega, mais 80. Legal. Professor, eu usei P de preço. Show. Eu usei W, que eu adoro W. Beleza. Represente o custo de cada opção para X metros de cerca. Se ele quer que eu represente o custo de cada opção para X metros de cerca, eu vou ter que fazer um gráfico. É a única maneira de representar. Né? Porque não tem como calcular. Como é que eu vou calcular? O cálculo está aqui. Ó. Não dá para fazer conta disso. Vou ter que fazer um gráfico. Tanto para a opção 1 quanto para a opção 2. Como trata-se de uma reta, dá para fazer uma tabelinha bem simples. X, Y, A, X, Y, B. Ah, vamos plotar o mesmo gráfico, né? Aí vai ficar que nem aquela questão que os gráficos, né, uma hora passam um pelo outro, a gente consegue ver quando que vale a pena a opção A, quando que vale a pena a opção B. Só vamos escolher números legais aqui para X, então, né? O 0 é um bom número, concorda comigo? O 0 é um bom número. E de repente 10 também é um número legal. Por que não usa 1, professor? Porque se eu botar 1 vai dar 112. Imagina marcar 112 no gráfico. Ia ficar terrível, tá vendo? Tem que ter um joguinho de cintura. Concordas que a tabela pode ter o valor de X que eu quiser? Então eu vou pegar o valor de X, gente boa, né? Não vou pegar o valor de X do mal, certo? 10 é tão gostoso, ó, 12 vezes 10. 120 mais 100. Ó, 220 dá um valorzinho bonito. Só que aí eu não vou dizer que cada quadradinho é 1, né? Senão eu morro. Eu vou dizer que cada quadradinho é 20, ou cada quadradinho é 10, na hora de fazer o gráfico. Então quando bota 0, 12 vezes 0, 0 mais 100, 100. Quando bota 10, 12 vezes 10, 120 mais 100, 220. Fazer a mesma coisa aqui então, 0 e 10. Bota 0, 15 vezes 0 é 0, mais 80 deu 80. 15 vezes 10, 150 mais 80, 230. Agora eu vou usar esses valores para fazer o gráfico. Vou fazer até com cores diferentes, então. Vou fazer um vermelhinho e outro amarelinho. Certo? Amarelinho e vermelhinho. Como vão ter só valores positivos e eu vou precisar de bastante, né, o Y bem grande, eu já vou me programar e vou fazer o gráfico a partir bem de baixo aqui, ó, para poder ter bastante Y. O X, que eu vou escolher um valor interessante ali para o X embaixo e aqui para o nosso querido Y. Eu vou fazer aqui essa parte, cada um desse valendo 20. 20, 40, 60, 80, 100. 20, 40, 60, 80, 100. Já é 200. 20, 40, 240. Acho que aí está de bom tamanho já, ó. E aqui, para não ficar tudo espremido, eu não vou dizer que isso aqui é 10. Eu posso dizer que é 5. Ou até dizer que é 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tu vê, dependendo dos valores que tu bota no X e no Y, teu gráfico pode ficar mais bonito ou mais feio, bacana de fazer um gráfico, né? Não muito espremido, não muito pequenininho. 0 e 100, cadê o 0 e o 100? 0 e 100, ali. 1, 2, 3, 4, 5, era de 20 em 20, né? Então 100 é aqui. E depois, 10 com 220, 10 com 220. Aqui está o outro ponto. Ah, cara, eu não tenho uma régua suficientemente grande. Ah, mas para minha sorte, essa reta não está passando na diagonal. Eu vou botar um ponto aqui no meio, ó. Eu vou botar um ponto aqui no meio para poder usar a minha régua pequenininha. Tá vendo? Ó, um imprevisto. Ah, me ferrei. Vou só fazer aqui, ó, no rascunho mesmo. Bota 5 ali. 12 vezes 5? Parabéns, 60 mais 100. Assim eu vou poder usar a minha régua. 2, 4, o 5 está bem entre o 4 e o 6, não é isso? Bem entre o 4 e o 6. Está dando quanto? 160. 100, 140, 120, 160. Ah, olha só. Bem alinhadinho. Aí eu vou poder botar a minha régua, tá vendo? Posso botar a régua aqui e depois a régua ali, ó. Certo? Show de bola. Então tem que ter jogo de cintura, tem que estar raciocinando o tempo inteiro. 0 e 80.
0,80. Aqui está o 0,80. E depois 100 e 200, 10 e 230. 10 foi para 230, um pouquinho acima. Ó. E aconteceu o mesmo fenômeno. Né? Ó, muito pequena a minha régua. Putz, vou botar 5 ali de novo. Ah não, 5 vai dar um número feio. Vou botar 4 então. 4 vezes 15, 60 com 80. Muito obrigado, 140. Então vou usar aquele ponto do meio ali, 4 com 140, 120, 140. Tomara que a minha régua alcance daqui até aqui, né? E errei. Errei. Os pontos não estão alinhados. Tá vendo o ponto vermelho? Cometi algum erro. Vou ver minha tabela. 0 vezes 15 é 0. Com 80 deu 80, tá certo? Tá certo. Tô colocando 120. Como é que é? Colocando 120. Colocasse o ponto amarelo, vermelho, 120. O 120. E é 140. Era 120. 4 120. Tá no centro. Esse ponto vermelho? Não, esse aí, né? Esse estava certo. Muito obrigado, galera. 4, 140. 4. 120, 140. Não, não é 120. Aí é 120. Ali é 120. Aqui é 100, 120, 140. Outras. Show de bola. Beleza. Muito obrigado pela paciência, galera. E agora vamos lá. Vou pegar a minha reguinha, vou colocar no amarelinho e vou traçar ali. Vou traçar acolá. Beleza. E ela continua, na verdade, né? A gente sabe que ela continua. E continua para cá também? Continua aqui para trás? Não, porque não pode ter. Né? Eu não sei, eu não vou ligar para uma loja que vende arame. Meu amigo quer comprar arame de mim? Né? Que aí vai ser uma... eu vou estar comprando menos 50 metros de arame. Eu estou vendendo, na verdade. Não, né? Certo? O cara falava que ele quer fornecer o arame, né? Então não faz sentido o gráfico continuar aqui para trás. Né? Seria uma venda negativa de arame. Não faz sentido. Isso é uma compra, na verdade. E eu duvido que ela seja a mesma curva do fornecedor dele e do vendedor. Não faz sentido, né? Tu usar a mesma tabela de preços pro cara que vende e compra. Então é louco. Né? Tá pagando para trabalhar, né? Certo? Não faz sentido. Bom, a vermelhinha. Vamos ver se vai dar para fazer a curva vermelhinha. 100 até esse outro ponto. Estão alinhados esses pontos agora? Então, né? Para lá ela pode continuar sem problema nenhum, porém, para ali não faz sentido, tem que parar no 0. Legal, show de bola. Agora, será que ele fez alguma outra pergunta depois? Qual das duas opções é mais vantajosa para 140 metros de perímetro? Quer cercar 140 metros, é isso? Então vamos ver. 140 metros, 100, 120, 140. A 140 metros, se bem que não, né? O perímetro é o X, né? Não adianta eu olhar por aqui, né? Ele quer um perímetro de 140 metros. Então eu vou ter que botar aqui e aqui o 140 e ver qual que dá o mais barato. Porque se eu fosse fazer o gráfico, imagina fazer o gráfico para 140. A partir desse ponto, o preço do amarelo fica abaixo do preço do vermelho. Concordo plenamente contigo. De qualquer maneira, eu ainda vou fazer a continha. YA 12 vezes 140 mais 100. YA 12 vezes 12, 144. Mais 24, 178. 178 com um zerinho. Mais 100. O custo do YA ficaria 1.880. Se eu fosse fazer com a empresa B, ficaria 15 vezes 140 mais 80. 15 vezes 15 é 225. Então 15 vezes 14 é 210. Com o zero, 2.100 mais 80, R$ 2.180 o custo.
verificamos que o raciocínio do amigo estava perfeito. Acima dessa quantidade pequena de metros aqui, né? Acima aparentemente de 6 metros, já vale mais o cara optar pela opção amarela, que é a opção A, tá vendo? Do que a opção vermelha, que era a opção B, que ficou mais cara. O amigo tinha razão. Então, qual das opções é mais vantajosa para 140 metros perímetros? A opção A. Se na prova tu quisesse justificar como o amigo fez, podemos observar no gráfico que para perímetros acima de 6 metros, a opção B gera um valor menor. Também vou aceitar, certo? Eu fiz o cálculo para demonstrar que mesmo sem o gráfico, né, também daria para fazer a continha e determinar. 12 vezes 12, 144, mais 24, 168. Aqui é 68, galera, ó. Tá? Não vai mudar nada, na verdade. Mas eu não quero deixar errado. Mais 24. Não mudou a formuleta, mas tu fez a mesma coisa que eu fiz, multiplicou e depois somou, certinho, parabéns, garoto, é isso aí. Então ali estão os cálculos dos valores. Beleza, vamos para a próxima.